Para muitas pessoas, ficar em silêncio e ficar sozinha pode ser uma coisa muito difícil. Ainda mais porque hoje a gente vive num mundo em que todo lugar que nós vamos está cheio de coisas, tem muitos barulhos, tem muito conteúdo para a gente extrair. Mas a verdade é que a Bíblia nos ensina que nós precisamos muitas vezes ficarmos em silêncio e sozinhos para que desse jeito a gente possa estar ficando mais parecidas com Jesus. Então é por isso que hoje a gente vai ver o porquê de nós buscarmos o silêncio e a solitude e como que nós podemos fazer isso na prática. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas a Fé e Tulipas e hoje a gente vai estar continuando a nossa série sobre disciplinas espirituais da vida cristã com base nesse livro aqui do Donald Whitney. Ele tem em português, se você quiser ver mais o link vai estar aqui na descrição, mas hoje a gente vai estar falando sobre silêncio e solitude. Solitude é a mesma coisa de solidão, mas a palavra solitude é mais bonita, então a gente vai ficar com ela. Mas antes da gente entrar diretamente no assunto desse vídeo, se você é nova, seja muito bem-vinda e não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para você não perder nenhum dos vídeos que saem e também para você fazer parte dessa comunidade de mulheres que amam o Senhor Jesus e juntas buscamos crescer à semelhança dele. E para isso que a gente vai estar falando sobre silêncio e solitude. Então, primeiro, para a gente ter certeza que a gente não vai ter dúvidas, vamos definir o que é tanto o silêncio quanto a solitude. O silêncio é você se abster de estar falando para fins espirituais e a solitude é você se reservar em privacidade para fins espirituais. Então isso é muito interessante para a gente não estar achando que essas disciplinas significa que a gente tem que ficar longe de comunhão bíblica, longe de comunhão entre as pessoas da igreja. Não é isso. E a questão que a gente vê, se a gente passar muito tempo em comunhão com outras pessoas que são cristãs, isso vai ser uma coisa muito boa para nós, com certeza. A gente vai ser pessoas muito ativas. Mas acontece que se a gente tiver isso, sem esses momentos de solitude e de silêncio, a gente vai acabar se tornando pessoas rasas. Então é por isso que também, o outro lado, se a gente passar só tempos sozinhos e em solitude sem estar em comunhão, a gente vai estar estagnado, porque no final das contas a gente vai ter muita coisa na nossa mente, mas a gente não vai estar botando na prática. Então é por isso que tanto comunhão quanto a solidão são coisas que são extremamente necessárias para nós como cristãos. E a primeira coisa que a gente vê, o porquê um cristão deve estar buscando ter esses momentos de solitude e de silêncio. Porque no final das contas a gente vai estar fazendo aquilo que o próprio Senhor Jesus fez. Então o primeiro propósito de silêncio e solitude é para que a gente possa estar mais parecidas com Jesus. Porque a gente vê várias e várias vezes que o Senhor Jesus ele se afastou e ficou sozinho em solitude e em silêncio. E quando você for ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que várias vezes o Senhor Jesus ele fica nesse momento privado em silêncio e sozinho. E um exemplo disso está em Mateus 14, no versículo 23, que diz assim: Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele estava ali, sozinho. Então aqui está um exemplo. Aqui diz que o Senhor Jesus ele ficou sozinho e ele fez isso a fim de orar. Então o primeiro ponto, por que a gente pode estar buscando silêncio e solitude? Para que nós possamos estar mais parecidas com Jesus. E o segundo propósito para a gente estar buscando silêncio e solitude é para que a gente possa ter menos distrações nas nossas orações. E com certeza você sabe que quando no dia você para fazer os seus momentos de orações, provavelmente um monte de coisas vem na sua cabeça e você começa a lembrar das tarefas que você tem que fazer, ou se às vezes tem uma música de fundo, você começa a pensar na música, ou se às vezes você está olhando para algum lugar, você começa a prestar atenção em outras coisas e às vezes você fica ali sendo muito distraído durante a sua oração. Então é por isso que quando a gente fica em um lugar reservado, onde a gente sabe que vai estar em silêncio, ou seja, até os únicos barulhos que tiverem, você mesma que vai fazer, ou às vezes pode ser das próprias criaturas de Deus, ou seja, se você vai para um parque ou coisa assim, os únicos barulhos que pode ser que você escute, seja de outras pessoas, ou simplesmente barulho de pássaros, ou o vento batendo nas plantas e coisas assim. Então, isso é muito importante para que desse jeito, nesse silêncio, a gente possa estar mais concentrada nas nossas orações. Então, no momento que a gente para no dia e a gente foca naquele momento de estar sozinho com Deus, isso vai nos ajudar
muito. E o terceiro propósito é pra gente simplesmente expressar adoração a Deus. Então, nessa série a gente conversou sobre o que é adorar em espírito e em verdade. Então, se você tiver dúvida, pode clicar aqui em cima que a gente vai falar sobre isso. E o interessante é também porque quando a gente tá no silêncio, a gente consegue adorar a Deus mesmo em silêncio. Quando a gente simplesmente contempla a criação de Deus, se às vezes você estiver em algum lugar ao ar livre, ou se às vezes você estiver sozinho em algum lugar fechado da sua casa, você pode estar ali focando a sua mente em adoração a Deus, lembrando das promessas que Ele fez e também lembrando tudo o que Deus faz durante a Bíblia, para que desse jeito a gente possa estar em momentos de profunda adoração, mesmo em silêncio. E outro propósito é para a gente estar expressando a nossa fé em Deus. E olha só que bonito que diz, por exemplo, no Salmo 62, no versículo 5, que a minha alma espere em silêncio diante de Deus, pois nele está a minha esperança. Isso é tão interessante porque muitas vezes quando a gente tem alguma situação grande na nossa frente, quando a gente tá ansiosa em relação a alguma coisa, o nosso instinto principal é a gente simplesmente tentar ir resolver e fazer tudo pelo nosso próprio braço. E ter momentos de silêncio e solitude vai nos ensinar para que a gente possa nos recuarmos, para que desse jeito a gente possa estar colocando a nossa fé e esperança no Senhor, sabendo que as coisas que estão acontecendo e a solução para elas não depende de nós, e sim de Deus, que está no controle de tudo. Então também o silêncio e solitude pode ser uma maneira de expressar fé em Deus. Também o silêncio e solitude pode ser uma ferramenta para buscar a salvação do Senhor. Isso tanto pode se referir para uma pessoa que não é cristã, para que ela possa simplesmente pensar no pecado dela, como que ela pode se arrepender e encontrar a salvação em Cristo, ou também já para pessoas que já são cristãs, para que elas possam estar buscando a salvação no Senhor, seja de alguma situação que está difícil, esperar no Senhor, como a gente acabou de ler no Salmo 62, ou também pra gente simplesmente buscar o arrependimento. Quando a gente para em momentos pra gente pensar sobre os pecados que nós cometemos durante a semana, sobre coisas assim, a gente vai estar refletindo sobre o nosso pecado para que a gente possa confessar diante de Deus e nos arrependermos e voltarmos ao Senhor. Então, silêncio e solitude são importantes pra gente se arrepender e pra gente voltar ao Senhor. E também é importante para que a gente possa ser restaurado tanto fisicamente quanto espiritualmente. Então, provavelmente você se lembra do Salmo 23, que o salmista diz que o Senhor guia ele a pastos verdejantes e faz com que ele se assente junto a águas tranquilas. E ele depois diz: o Senhor refrigera a minha alma. Então, esse é um dos grandes benefícios também da gente estar em silêncio e em solitude, para que o Senhor possa estar simplesmente refrescando e dando um refrigério à nossa alma, porque do mesmo jeito que a gente precisa dormir para descansar o nosso corpo, a gente também precisa desses momentos de silêncio e solitude para que a gente possa estar sendo revigoradas espiritualmente. Então, é muito importante que a gente possa estar separando esse tempo para que a gente possa estar encontrando refrigério para a nossa alma, como diz no Salmo 23. E também outra questão é que para que nós, como cristãos, possamos estar buscando uma perspectiva espiritual. Ou seja, é comum que, como cristãos, muitas vezes possam vir pensamentos de dúvidas e simplesmente incredulidades em relação ao nosso Deus que não deveriam estar ali. Então, o que a gente faz nesses momentos? A gente pode buscar a solitude e o silêncio para a gente conseguir uma perspectiva espiritual. E um exemplo disso é, por exemplo, o grande pregador Billy Graham, que muitos de nós conhecemos e que a gente sabe do grande ministério que ele teve. Mas uma coisa é que ele tinha um melhor amigo que também era um evangelista, mas que esse amigo se desviou e se tornou ateu. E esse amigo começou a falar vários argumentos assim para o próprio Billy Graham e ele ficou com grandes dúvidas sobre isso, se a Bíblia era realmente a palavra de Deus, se a Bíblia era inspirada por Deus e coisas assim, que ele começou a ficar com dúvida. Então o que ele fez? Ele foi simplesmente para uma floresta e ele foi para um lugar onde ele estaria em silêncio e em solitude. E ele começou ali a pensar profundamente sobre as coisas do Senhor. E nesse momento que ele estava sozinho, ele orou a Deus dizendo que muitas das perguntas que esse amigo dele fazia, ele não sabia responder, tinha coisas que ele não sabia provar, mas que por fé ele aceitaria que a Bíblia é a palavra de Deus. Então isso é muito importante. Esse é um grande exemplo de um grande homem de Deus que a gente conhece, que ele teve esse momento de dúvida, mas que pelo momento de solitude e de silêncio, o Senhor usou isso na vida dele para fortalecer a fé dele de uma maneira incrível. E também a gente pode usar o silêncio e solitude como uma forma de buscar a vontade de Deus. Ou seja, termos decisões difíceis na nossa vida, então a gente pode estar tendo esse momento para que a gente possa estar levando a Deus em oração as nossas dúvidas e buscar a vontade dele. E também a gente pode usar para outra coisa que talvez a gente não esperasse, que é para a gente aprender a controlar
a nossa língua. E também como a gente lembra que diz na carta de Tiago, que a língua é um dos menores órgãos do nosso corpo, mas que causam grande estrago se não for domada. Então é por isso que também, quando a gente tem esses momentos em silêncio, a gente aprende a refletir mais antes de falar. Então é uma coisa muito importante para que a gente possa estar pensando nas coisas do Senhor, para que a gente possa também estar externalizando aquilo. Porque como a gente sabe o que o Senhor Jesus disse, que aquilo que o coração está cheio, a boca vai falar. Então, no momento que a gente enche o nosso coração com momentos de silêncio e solitude com Deus, desse jeito a gente vai conseguir falar coisas que reflitam isso. E olha só que frase interessante que o autor ele diz assim: nenhum grande crescimento em santidade foi ganho por alguém que não passou tempo estando frequentemente muito tempo com Deus. Então, para alguém crescer em santidade, é preciso ter esses momentos a sós com Deus. É uma coisa que muitas vezes a gente não para pensar nisso, mas que é extremamente verdadeiro. Então agora pode vir a pergunta: como que a gente faz isso? Nós sabemos que temos vidas corridas, cheios de tarefas, temos faculdade, trabalho, várias coisas assim. Como é que a gente vai conseguir arranjar tempo para ficar em silêncio e a sós com Deus? Então vamos ver aqui algumas diquinhas super práticas para isso. A primeira é: tenha pequenos retiros em minutos. Ou seja, se você sabe que você vai ter alguns minutos que você pode aproveitar, não simplesmente pega o seu celular e começa a olhar um Instagram. Em vez disso, simplesmente pare e fique aqueles momentos em silêncio, mesmo que tenha pessoas em volta de você, mas fique naqueles momentos em silêncio pensando no Senhor. Desse jeito você vai estar conseguindo aproveitar. Seja tempo que você ficar numa fila ou quando você tiver uma consulta e o médico estiver demorando, coisas assim. Tem aqueles momentos de solitude que você vai estar só você e o Senhor com a sua mente focada nas coisas do alto. A segunda dica: você também pode estar botando uma meta diária de silêncio e solitude do seu dia. Ou seja, você pode estabelecer: eu quero passar 1 hora em silêncio e solitude. Então você vai arrumar todo o seu cronograma, toda a sua agenda, para que você possa ter essa 1 hora. Isso é uma coisa que vai te ajudar bastante para você já ter planejado como que você vai implementar e também para você fazer a sua agenda em torno disso. Então, ter esses momentos que a gente vai estar intencionalmente buscando esse período de silêncio é importante. E olha só que coisa interessante que o missionário Jim Elliot, marido da Elizabeth Elliot, falou: eu acho que o diabo conseguiu fazer um grande negócio de monopolizar 3 elementos: barulho, pressa e multidões. Satanás está muito ciente do poder do silêncio. Então, é uma coisa muito importante a gente estar buscando saber que Satanás, que é o inimigo das nossas almas, ele não vai querer que a gente tenha esses momentos de solitude e silêncio, porque ele sabe que esse momento vai ser muito importante para nossa alma. Então, esteja buscando momentos para que você possa estar intencionalmente colocando na sua agenda esses momentos de solitude. E você também pode buscar fazer uma fugida para ter silêncio e solitude. Ou seja, se às vezes tem um parque que você gosta de ir, ou você tem aqueles lugarzinhos que a gente descobre e a gente gosta de ficar ali passando tempo sozinhas, ou se às vezes na sua igreja fica aberto durante a semana e você tem a oportunidade de ir lá e ter aquele momento para orar, são ideias maravilhosas para que você possa ter esses momentos, seja às vezes um dia que você tá de folga, ou algumas horas que você sabe que você vai estar mais livre, ou às vezes no próprio domingo que você geralmente é um dia mais tranquilo. Então às vezes você pode estar dando essas fugidinhas para você estar aproveitando momentos de solitude. E também outra coisa pode ser a gente ter os nossos lugares especiais, ou seja, pode ser um lugar na casa, ou algum lugar perto do seu condomínio, ou às vezes num parque, como a gente falou, algum lugar que você gosta de estar e que é o seu lugar especial. Pode até mesmo ser o seu closet, que você transforma aquele lugarzinho para ser o seu lugar secreto, para que você possa estar passando tempo com Deus. Para mim, atualmente está sendo a minha varanda, que eu coloco tipo uma cadeirinha e eu apoio um travesseiro, e simplesmente ali é um lugar muito gostoso para mim, que eu gosto de passar tempo. Então você pode encontrar um lugar assim, para que você possa estar sempre indo àquele lugar para ter um momento para você estar simplesmente refrescando e encontrando refrigério para sua alma. E a última dica é você trocar responsabilidades, ou seja, isso é especialmente uma ótima ideia para mães de crianças pequenas. Ou seja, se você é uma mãe e muitas vezes você fica muito tempo com seus filhos e não consegue ter um momento de silêncio, especialmente se as crianças forem pequenas. Então o que você pode fazer é conversar com uma mãe amiga sua e vocês fazerem assim: por 1 hora, uma delas vai estar olhando todas as crianças, enquanto uma está em silêncio e solitude. Depois vocês
trocam. Então essa é uma ótima ideia para que vocês duas possam estar tendo esse momento de solitude e silêncio e ao mesmo tempo estar cuidando das crianças. Então é uma ótima ideia para você estar fazendo isso também. Então, no final das contas, silêncio e solitude é uma prática muito importante para nós como cristãos, porque refrigera a nossa alma. E outra história também que nos incentiva bastante a estar buscando esses momentos de solitude e silêncio é, por exemplo, do Francis Schaeffer, que eu já citei livros dele aqui no canal, que ele escreveu bastante, muito bom sobre apologética, e ele também passou por um momento de crise na vida dele, e o que aconteceu foi que ele se retirou no momento de silêncio e solitude, e ali depois de alguns dias a alma dele encontrou esse refrigério, e depois ele voltou mais forte, e a partir daí o ministério dele também conseguiu estar mais fortalecido. Então sim, o Senhor usa esses momentos de silêncio e solitude na nossa vida de maneiras tremendas, e pode ser que às vezes você tenha o seu momento no dia e você fala assim, mas eu não senti nada diferente hoje pareceu a mesma coisa de ontem. Sim, pode ser que seja a mesma coisa, mas com certeza você encontrou refrigério para sua alma. Então é importante a gente ter em mente, nem todos os dias vão ser experiências transformadoras, mas esses momentos vão vir quando a gente estiver colocando isso em prática na nossa vida, mas também de qualquer jeito, quando a gente tem esses momentos de silêncio e solitude, a nossa alma vai estar encontrando refrigério no Senhor. Então é muito importante a gente saber, seja dias que a gente tá sentindo bastante uma transformação ou não, é muito importante a gente ter o silêncio e a solitude. E a nossa pergunta do dia vai ser, qual que é o seu lugarzinho secreto que você gosta de passar um tempo ali a sós com Deus? Então comenta aqui embaixo que eu vou amar ver as respostas de vocês pra gente estar conversando um pouco mais aqui nos comentários. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar o seu like e de se inscrever no canal, ativando o sininho pra você não perder nenhuma novidade e estar acompanhando todos os vídeos sobre disciplinas espirituais da vida cristã. E a gente se vê na semana que vem.